Um, dois, três, quatro. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. E como vocês bem sabem, né, o mês de outubro chegou com tudo aqui pra gente, pra começar o encerramento de 2020, para a alegria de muitas pessoas. E isso significa, gente, que estamos chegando também no momento mágico e macabro que se chama Halloween. E para este mês eu decidi fazer só conteúdos que tenham a ver com essa temática de Halloween aqui no Jornada Animada. E no vídeo de hoje eu separei uma listinha dos vilões mais macabros e assustadores das animações. Estão preparados para ver quais são esses personagens que eu mais me assusto até hoje? Então, vem comigo! Ao todo, eu separei 8 vilões macabros aqui na listinha de hoje, mas se vocês gostarem muito do conteúdo, já deixarem o seu like, quem sabe futuramente a gente faz outras partes dessa lista também. E em oitavo lugar, pode parecer um pouco bizarro para muitas pessoas, mas o Homem dos Brinquedos da série animada Superman The Animated Series, ou Superman, a série animada em português, ele pra mim é um vilão assustador pelo simples fato da sua aparência de boneco. Se você é uma pessoa que, assim como eu, é traumatizada pela vida inteira pelo Chuck, o boneco assassino, eu acho que você já consegue entender um pouco melhor o porquê desse meu pavor por esse vilão. O Homem dos Brinquedos, né, como o próprio nome diz, é um vilão das HQs do Superman que aparece nessa animação e, no caso, né, o seu poder é transformar brinquedos em armas. E, gente, não só o Homem dos Brinquedos, mas brinquedos em geral assassinos. Eu tenho pavor, eu morro de medo. E o Homem dos Brinquedos, com essa aura dele de boneco de ventríloco, eu sempre tenho bastante medo dele. Ainda falando sobre bonecos, e preste atenção que vocês vão ver com o passar do vídeo do quanto esta questão de bonecos horrorosos e de terror, quanto que eles me assustam, me traumatizam, que vai ser algo recorrente aqui. E agora eu vou falar pra vocês da sétima vilã aqui da lista, que se chama Costureira, da animação 9, A Salvação. É uma animação que muitas pessoas ficaram espantadas na época, achando que realmente fosse um conto infantil, por estar ali com as mãos do Tim Burton, né? Todo mundo achando que seria um estranho fofinho, e na verdade 9 A Salvação é bem longe disso, né? Para ter uma contextualização aqui melhor, essa animação conta a história em que o mundo, né, após de um apocalipse, né, praticamente, os humanos não habitam mais a Terra e apenas temos bonecos vivos andando por aí. E o protagonista é o boneco 9, em que ele acredita que ele consiga encontrar uma solução para poder, né, que todos os seus amigos e os outros bonecos consigam viver em paz por aí, porque no momento, né, há criaturas que estão querendo caçar esses bonecos também. E a principal vilã dessa animação é a Costureira, que nada mais é do que uma criatura horrenda com uma cabeça de boneca, cheia de tesouras e pontas afiadas, que tá ali para estrangular e decepar todos os personagens que ela conseguir encontrar. E ela é realmente horripilante de olhar pra ela. Ela é uma coisa muito estranha e o comportamento dela e a brutalidade dela também espantam a gente cada vez que ela entra em cena. E em sexto lugar da lista de vilões macabros aqui do Jornada Animada, eu tenho um vilão de uma animação que foi muito esquecida, não só pelo público, mas também que a Disney faz questão de fingir que ela nunca existiu. Eu estou falando do vilão macabro, o Rei dos Chifres, na animação O Caldeirão Mágico. E ele, assim, gente, eu era traumatizada por ele, porque sim, eu tinha a fita VHS dessa tragédia que foi essa animação. E eu adorava por algum motivo estranho de assistir. E quando tinha cena dele, eu ficava com muito medo. Porque é uma animação que é completamente diferente de tudo que a Disney fez em questão de estética e até mesmo de dramaticidade, de como mostrar as coisas pesadas na animação. Então a gente vê um vilão sem um pingo de piedade. A aparência dele também é horripilante. Ele tem uma pele toda apodrecida e aqueles seus chifres, aquela sua cara de esqueleto. Eu morria de medo.
sem contar também de que mostrava as maldades que ele fazia, além dele querer, né, fazer aquele exército de mortos-vivos para atacar a humanidade com a ajuda daquele caldeirão mágico, né? Ainda bem que muitas crianças não foram traumatizadas por simplesmente não terem assistido ou menos, nem ao menos saber que essa animação era da Disney ou que ela existia. E vocês aí estavam achando que essa temática dos bonecos assustadores tinham acabado? É claro que não, porque o quinto vilão aqui da minha lista tem a ver com bonecos também. Mas ele não é um boneco, ao contrário. Se você é fã da franquia de Toy Story, aprendeu alguns princípios sobre a vida dos bonecos, né? Principalmente sobre os seus medos. Um deles é o medo de abandono e um outro medo é o que a gente conheceu no primeiro filme da franquia, em que a gente vê que brinquedos às vezes têm o azar de ter um dono completamente encapetado. Gente, olha, eu estou falando do Sid, que pra mim ele também é um vilão do primeiro filme de Toy Story, porque afinal de contas, como não ter medo daquela criança endemoniada que está ali para decepar e destruir os seus brinquedos completamente só por diversão. E a gente olhava para aquela criança e a gente via que ele não tinha amor nenhum aos seus brinquedos, sabe? Ele destroçava, transformava em outras coisas, explodia os seus brinquedos. Gente, uma criança que explode os seus brinquedos não é normal, tem alguma coisa errada com ele ali. E também, né, gente, cá entre nós, se a gente for assistir, tanto quando a gente era criança e hoje em dia, a gente olha pro design de personagem do Sid e a gente vê que ele tem uma aura macabra, né? Acho que só de olhar na cara dele e o olhar que ele olha pros brinquedos de psicopata, a gente tem medo dele automaticamente. E o que seria de uma listinha de vilões assustadores se não tivesse pelo menos uma vilã madrasta nessa listinha? E é claro que eu vou citar aqui a mais clássica de todas as animações, que é a Rainha Má, de A Branca de Neve e os Sete Anões. Por mais que por fora a Rainha Má tenha toda a sua beleza em volta, não podemos negar que ela é uma pessoa fria e sem nenhum tipo de piedade. Porque, afinal de contas, como se não bastasse escravizar a Branca de Neve durante toda a sua vida e controlar o reino para ela mesma, né? Assim, quando ela descobre que a Branca de Neve se torna uma ameaça, ela apenas pede para que o caçador mate aquela garotinha e arrancar o coração daquela garotinha para que ela tenha certeza que a menina morreu. Então, gente, não tem como defender essa rainha aqui, tudo bem? Ela é macabra demais. Inclusive, ela traumatizou muitas crianças, eu inclusive, quando aparece a sua transformação em bruxa velhinha, que é sim uma das cenas mais horripilantes e macabras da Disney até hoje. Aquela transformação foi marcante, muito bem executada em sua animação 2D, que continua sendo atemporal até hoje, mesmo com uma técnica que foi feita na década de 30. É algo assim surreal, de incrível, mas a gente não pode negar que também é bem assustadora. Chegando agora no top 3 da listinha de hoje, eu destaco agora para vocês, em terceiro lugar, um vilão que para mim ele foi o mais apavorante de assistir durante a minissérie maravilhosa que se chama O Segredo Além do Jardim. E esse personagem específico, ele se chama A Fera, e ela é uma criatura que foi inspirada nas lendas dos Wendigos, mas na animação ela tem uma característica horripilante, assim, muito singular. A gente tem não só a sua aparência, que é toda uma criatura distorcida nas sombras, e todo o seu potencial para matar várias e várias vítimas, mas principalmente quando a gente assiste o episódio em que a gente vê a conexão dessa criatura, da fera, com o personagem do lenhador. E quando a gente conhece o background de tudo isso, de onde que essa criatura pode ter surgido e toda a história do lenhador, gente, é uma coisa muito trágica e muito horripilante. Dá muito nervoso, principalmente quando a fera consegue, né, encontrar os nossos protagonistas, o Greg e o Wirt,
E aí, gente, a gente fica desesperado, a gente só fala, pelo amor de Deus, não deixe essas crianças morrerem agora. Porque a fera, né, tem como seu objetivo ficar ali vagando pela floresta do mundo do desconhecido, esperando pessoas perdidas para ela poder se alimentar delas, matar cada uma delas, quando ela consegue usar o medo daquelas pessoas e também a esperança delas como um jeito de colocá-las em sua armadilha até que ela consiga matar todas elas. É assustador e ao mesmo tempo é brilhantemente escrito. Sério, é uma minissérie que eu recomendo a todo mundo. Assistam. E em segundo lugar, meus queridos, a gente tem a vilã Beldan de Coraline, porque afinal de contas, o que seria um conteúdo de Halloween sem mencionar a animação perfeita chamada Coraline? E em Coraline, né, a gente tem essa vilã principal, que é a Beldan, que ela estava ali o filme inteiro disfarçada, né, como a mãe nesse mundo invertido em que a Coraline acaba achando por trás de uma portinha na sua casa. E quando a Beldan se revela, a gente vê a sua verdadeira forma, que é como se fosse uma aranha gigantesca e assustadora, cheia de pontas afiadas e com aqueles olhos de botões e com aquele sorriso paralisado. E, gente, dá muito medo. A gente fica arrepiado de assistir, porque afinal de contas, né, a Beldan, ela tem com a sua função de vida de atrair crianças infelizes para dentro daquele mundo, para que elas aceitem ficar aprisionadas ali dentro, achando que aquilo é o mundo ideal, é um universo melhor do que a realidade delas. É aí que a Beldan devora todas elas. Sim, é isso aí. Coraline. Muito family friendly, não é mesmo? Mas maravilhoso mesmo assim. E em primeiro lugar, nós temos o vilão mais diabólico e impetuoso, maldoso, tudo de ruim que a Disney já fez em uma animação. E hoje estou falando do vilão Juiz Frollo, da animação impecável, perfeita, maravilhosa, de acordo com a minha opinião, que se chama O Corcunda de Notre Dame. Nessa animação, a gente acompanha o Frollo fazendo todos os tipos de atrocidades possíveis. Inclusive, isso me deixa sempre com uma pulga atrás da orelha até hoje, de tentar imaginar como que a Disney em nenhum momento quis dar uma amenizada, porque realmente é praticamente tudo feito às claras, bem diante dos nossos olhos. Logo no iniciozinho da animação, a gente vê o Frollo matando a mãe do Quasimodo. É uma cena muito triste, e é logo nos primeiros minutinhos ali pra gente já entender de tudo que o Frollo pode ser capaz. E em seguida, né, além da gente assistir ele acabando com a relação do Quasimodo com si mesmo, né, dele criar o Quasimodo, não só escravizando ele, deixando ele trabalhar preso na Notre Dame, mas também fazendo com que o Quasimodo tivesse uma imagem super distorcida dele mesmo, achando que ele fosse um monstro. E não foi só isso que o Frollo fez na animação não, tá? Ele chegou a colocar fogo dentro de uma casa com a família inteira dentro e até mesmo jogar o arcebispo escada abaixo. Gente, bem estilo Nazaré Tedesco mesmo. Ele é terrível. E também, além disso tudo, quando ele conhece a Esmeralda, é aí que a gente começa a ver vários outros graus da sua maldade que estão ali espreitando nas questões de preconceitos. Preconceitos racistas, preconceito de intolerância religiosas, machistas e por aí vai. Então a gente vê toda a sua intolerância, né, com os ciganos no caso, e também a questão de posse dele é algo asqueroso, nojento com a Esmeralda, e o quanto que ele consegue culpar ela com tanta facilidade de que é a imagem dela, é a presença dela que tá fazendo ele ser uma pessoa com pensamentos ruins. Só um simples toque do cabelo dela, o jeito que ele encosta nela, é algo que dá uma repulsa pra gente muito grande. A gente consegue odiar o Frollo com muita facilidade. E eu acho que ele também se encaixa aqui como um vilão, o maior vilão aqui dessa lista, na verdade, porque ele é um ser humano. E ele é um personagem que tá ali
caracterizando muitas coisas que acontecem reais, assim, com a gente, sabe? Com a relação entre as mulheres, com a relação do preconceito, de como que a humanidade lida com o preconceito, de várias ações do nosso cotidiano, e talvez por isso ele seja uma coisa muito assustadora quando a gente assiste, porque a gente vê na animação que é algo que não só pode acontecer na animação, como também ela é capaz de acontecer na realidade de todo mundo até hoje. E muito bem, essa foi a listinha dos vilões mais assustadores, na minha opinião, aqui no Jornada Animada. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Conta aí nos comentários qual é a listinha dos vilões mais horripilantes na sua opinião, que eu vou adorar ler todos eles. E se você está ansioso e mega empolgado, assim como eu, para assistir os conteúdos dessa jornada de Halloween do mês de outubro, não se esqueça de deixar o seu like, confere se você também já é inscrito no canal Jornada Animada, compartilhe, me segue nas minhas redes sociais e a gente se vê numa próxima semana. Eu sou Ana Beatriz Bassan, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Tchau!